pode cravar. O resultado, seja para um lado ou para o outro, ele vai ser inédito, seja com Kamala, primeira mulher eleita para a Casa Branca, ou seja com Donald Trump, primeiro presidente condenado de volta à Casa Branca, e uma volta que pode ser triunfal. Guga. Renata, o Trump é favorito, levemente favorito. Vocês viram aí, né, pessoal? É uma hipocrisia, assim, absurda. Mas vamos lá, gente. Tem informação muito urgente e importante. O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiânia, ele acabou se tornando réu em uma ação movida, pedindo a suspensão dos direitos políticos. Pois bem, gente, ele acaba de se tornar réu. E qual crime? Atentar contra o Estado democrático de direito. Eu vou trazer todos os detalhes dessa ação que foi movida e acatada pelo STF. Além do que, eu também trago aqui informações sobre o ex-presidente Bolsonaro. Bom, já tem várias informações que dão conta de que agora deverá haver uma pressão maior para que tornem de volta o ex-presidente Bolsonaro elegível e que ele poderia então concorrer a 2026. Tudo isso por conta da vitória de Donald Trump. Bom, tem muitas informações importantes nesse vídeo, então já corre aqui embaixo, deixa o like, ajuda demais aqui o canal. Compartilhe esse vídeo nos principais grupos e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. E a gente vai começar rapidamente aqui com essa repercussão que aconteceu referente à Globo, né, gente? Bom, eu trouxe em um vídeo anterior várias reações aí de apresentadores da Globo a anunciarem Donald Trump como vencedor das eleições nos Estados Unidos. Inclusive, a própria Veja acabou fazendo uma matéria sobre isso, gente. Olha só. Bolsonaristas falam de clima de velório na Globo News com o triunfo de Trump. Reação de apresentadores e comentaristas chamou a atenção dos apoiadores do ex-presidente brasileiro após a vitória do republicano. E aqui tem vários trechinhos e vários vídeos em que a Veja separou, aonde então o pessoal da Globo, né, estaria de alguma forma ou outra aí sentindo essa vitória de Donald Trump, que ficou muito descarado. Para quem assistiu alguns cortes e percebeu, pessoal, era clima de velório, eles estavam assim, olha, dava para ver, sabe, eles estavam bem descontentes com a vitória de Donald Trump, inclusive tentando achar um culpado aí. Tem um trechinho inclusive que eles falam no Joe Biden. Olha, é incrível, vocês precisam ver. Quem não viu, corre, tem um vídeo anterior meu, acho que uns 2 vídeos anteriores aí, onde tem alguns trechos e que tá imperdível. E agora, inclusive, saindo uma matéria na Veja sobre isso, né, pessoal? Ficou muito nítido, é um chororô, assim, é uma coisa bizarra que aconteceu na Rede Globo e que a gente percebeu que aconteceu isso nas eleições de 22, mas o inverso, né? A felicidade que eles ficaram, inclusive com vídeos viralizando em 2022, quando o candidato preferido deles acabou ganhando. É mais ou menos isso que acontece aqui com a Rede Globo. E falando na televisão do amor, eu já tenho que trazer aqui essa notícia, que seria uma possível volta do ex-presidente Bolsonaro. Será? Bom, acontece que eles já estão repercutindo por lá. E olha só a preocupação deles após a vitória de Donald Trump. A principal questão que se coloca no governo Lula, tá? É o seguinte, é o avanço da extrema-direita no mundo, Júlia. Por quê? Porque faz um paralelo com 2016. A vitória do Trump em 2016 abre espaço para um cenário também de crescimento da extrema-direita no mundo, inclusive aqui no Brasil com Jair Bolsonaro. Então essa é a principal questão que se coloca. E lógico que se teme sim essa preocupação de vitória do Trump nos Estados Unidos e qual a influência daqui para frente, inclusive aqui no Brasil, inclusive na eleição de 2026 aqui no Brasil. Então isso está bem claro. Inclusive tem uma matéria que acabou saindo na Folha no dia de hoje, pessoal, dizendo o seguinte, ó: STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dizem aliados. Mas vamos ver aqui alguns detalhes, tá? A vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos levou aliados de Bolsonaro à euforia e injetou novo ânimo no projeto de torná-lo elegível
para disputar as eleições presidenciais de 26. De acordo com interlocutores do ex-presidente, o STF, que poderia ter a última palavra tanto sobre os direitos políticos como sobre uma anistia que beneficiasse Bolsonaro, não conseguirá resistir ao vento contra, que poderá soprar sobre os magistrados a partir dos Estados Unidos. No próprio STF, já se admite que as pressões vão aumentar. Elas viriam do próprio Trump, de um de seus principais aliados, o dono do X, Elon Musk, e do Congresso dos Estados Unidos, onde os republicanos passarão a ter a maioria de votos. Musk, que é arqui-inimigo do ministro do STF Moraes, sai fortalecido como nunca do pleito. Ele estava ao lado de Trump no jantar oferecido nesta terça pelo presidente eleito em sua casa na Flórida para acompanhar as eleições. O deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também estava no local. Em seu discurso de vitória, Trump destacou o surgimento de uma nova estrela, Elon Musk. Ainda sob o governo de Joe Biden, foram inúmeras as tentativas de pressão de norte-americanos sobre o STF. Gente, bom, a gente sabe, a gente vem acompanhando aqui no canal, vem trazendo também, a gente viu toda aquela, né, treta que teve entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. E agora que o Elon Musk é assim, ó, é simplesmente um braço direito do Donald Trump. Certamente teremos novos capítulos no que diz respeito aí essas figuras, gente, e a gente vai acompanhar aqui para vocês. Mas olha só, falando na volta do ex-presidente Bolsonaro, em meio a uma entrevista que estava sendo feita na Globo, em que o ex-presidente foi tocado, olha só a reação da Globo para tentar encerrar logo o assunto, gente. Vem comigo. O Trump vencendo nos Estados Unidos gera um reforço, um fortalecimento da direita brasileira. E especialmente do bolsonarismo como um movimento político muito associado ao trumpismo. E eu não estou inventando isso, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos agora junto com o Trump comemorando a vitória. Então é bem possível que nos próximos movimentos a gente veja uma pressão vinda dos Estados Unidos com o Trump já empossado para reverter o status de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, abrindo caminho para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então não descarto em absoluto essa possibilidade de o Bolsonaro de fato ser o candidato em 2026. Sai fortalecido. É uma história tão colada que fortalece de lá para cá também. Mas, Guilherme Casarões, nós ultrapassamos o horário combinado com você aqui no estúdio, foi um grande prazer. E você abre para a gente a senda que nós pretendemos percorrer no próximo bloco, analisando justamente as repercussões dessa vitória de Trump aqui no Brasil. Bolsonaro para 26, para um pouquinho, já passou do nosso horário aqui, estamos encerrando já, muito obrigado por ter vindo aí, valeu, até uma próxima que provavelmente não deve acontecer. Olha, gente, eles não conseguem, né? Não dá, não tem como. Bolsonaro para eles, olha, chega a dar arrepio. E para encerrar esse assunto, o Donald Trump parece que no próprio STF esse assunto tá rodando por ali. Saiu uma matéria no dia de hoje dizendo que ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Olha só, pessoal. Ministros do STF fizeram uma piada nesta quarta sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos depois da vitória de Donald Trump ocorrido, né, pela presidência da República. A brincadeira era adivinhar qual deles seria o primeiro a ter o visto revogado pelo novo presidente norte-americano, que é aliado de Jair Bolsonaro. A conversa ocorreu quando os magistrados se preparavam para entrar na sessão do plenário. Na sala estavam o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes. Em setembro, um grupo integrado por um senador e por 4 deputados norte-americanos, todos do Partido Republicano, encaminharam carta ao secretário de Estado americano Antony Blinken, solicitando a revogação de vistos de todos os magistrados do STF. Eles chamavam o ministro Moraes de ditador totalitário e argumentavam que os outros membros do Supremo eram cúmplices destas práticas antidemocráticas. Gente,
todos eles foram reeleitos, tá? Então, o caldo só vai voltar a entornar, gente. O negócio é esse. Olha, como eu falei pra vocês, muita coisa vai acontecer. Então, te inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito. Agora, a gente vai trazer aqui o ministro da Economia do governo Lula, o Fernando Haddad, que acabou dando uma entrevista no dia de hoje, dizendo que ele amanheceu mais tenso, não é? Devido à vitória de Donald Trump. Olha só o que acabou falando o Haddad logo pela manhã, justamente após aí, né, o resultado das eleições americanas. Abre aspas. Na campanha foram ditas muitas coisas que causam a apreensão não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então o dia amanheceu no mundo mais tenso em função do que foi dito na campanha. Aí, gente, Fernando Haddad, o ministro da Economia do governo do amor, tá preocupado. Um dia tenso agora com Donald Trump no poder. Pessoal, a gente tem que falar agora do deputado federal Gustavo Gayer. O assunto é extremamente sério. STF torna Gayer réu em ação sobre crime contra o Estado Democrático de Direito. Pessoal, vamos tentar entender o que o Gustavo Gayer fez que está atentando à democracia. Vamos lá. O STF acolheu uma queixa-crime contra o deputado federal Gustavo Gayer e o transformou em réu em um processo que apura supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e violência política. A ação é movida pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD Goiânia. PSD, inclusive Gayer estava fazendo campanha contra o PSD, lembram? Que também aponta a prática de difamação, calúnia e injúria pelo parlamentar. A decisão foi proferida por unanimidade pela primeira turma do STF, da qual fazem parte os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A ação de Vanderlan pede a suspensão do exercício da função pública. Ou seja, seria basicamente aí uma cassação, né, gente? Ele perder aí os direitos dele como deputado. Ele diz que o deputado tem usado a imunidade parlamentar para se proteger de represálias por suas declarações. O senador reuniu publicações feitas por Gayer nas redes sociais, nas quais afirma que o Brasil não é uma democracia e reclama de suposta perseguição do STF à oposição. Em vídeo, o deputado chama o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de frouxo por suposta omissão contra os avanços do Supremo. Aí aqui ele colocou algumas frases do Gustavo Gayer, abre aspas. Em Goiás, Vanderlan Cardoso e Cajuru, dois vagabundos que viraram as costas pro povo em troca de comissão. É um absurdo o que está acontecendo. Quando você tem a interferência do jurídico na escolha da presidência do Senado, diz o parlamentar em uma das publicações relacionadas na ação pelo senador. Gustavo Gayer, alvo da PF. No dia 25 de outubro, o deputado e seus assessores foram alvos da operação Descalcúlia deflagrada pela PF. O objetivo foi desarticular uma suposta associação criminosa, uma suposta, voltada para desvio de cota parlamentar, além de falsificação de documentos para a criação de organização de sociedade civil e interesse público. Gayer negou irregularidades, culpou o ministro Moraes pela busca e apreensão e chamou a PF, que segundo ele, esmurrou sua porta de jagunço de ditador, numa referência ao magistrado. Então tá aí a notícia, gente, dizendo agora então que o deputado Gustavo Gayer agora tem mais esse problema aí para resolver, né? Já teve essa questão em outubro que acabaram fazendo uma busca e apreensão, ele veio nas redes sociais, deu todas as explicações dizendo que estariam o acusando de financiar o golpe do 8 de janeiro, sendo que na verdade, né, o suposto golpe, né, sendo que na verdade ele virou deputado depois, né, nem teria cota parlamentar, enfim, toda uma confusão que vocês acompanharam aí nos noticiários. E agora tem essa ação aí então por conta também, né, de violência política e atentado ao Estado Democrático de Direito. Bom, parece que tá virando moda aí agora, né? O pessoal tá entrando, né, com ações que envolvem isso daí, né? Olha, é lamentável como as coisas realmente, o rumo que as coisas estão tomando, né, gente? Bom, a gente vai acompanhar aqui para trazer os detalhes para vocês. Então não se esquece, gente.
te inscreve aqui no canal. Fechou? Deixa o like se tu não deixou até agora, é importante demais. Eu vou ficando por aqui, mas fica ligado. Logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.